Oi, pessoal! Agora a gente vai fazer a resolução do exercício anterior. O exercício pedia para a gente comparar a velocidade da perda de peso da paciente MMC utilizando a equação de peso habitual e responder a pergunta: em qual consulta obteve-se a maior perda de peso? E aqui ele nos deu alguns dados, né? Deu o peso usual e o peso em 3 consultas diferentes. Para resolver esse exercício, primeiro a gente precisa encontrar a fórmula do peso habitual usual, depois a gente vai resolver essa equação e depois comparar as respostas dos 3 dias. Aqui a gente tem a nossa fórmula da equação de peso habitual ou usual, que é peso atual dividido por peso usual vezes 100. Como peso usual, a gente tem 80 quilos, e como peso atual, vai depender da data da consulta. A gente vai começar resolvendo pela primeira consulta. Aqui a gente tem a fórmula e como peso atual, 75 quilos. Aí, resolvendo, a gente tem como resultado 93,75%. Ou seja, a paciente teve uma perda de 6,25 em relação ao peso usual na primeira consulta. Por que 6,25? A gente tem que levar em consideração que o peso usual dela é 100%. E como ela perdeu peso, agora ela está com 93,75, o que nos dá uma perda de 6,25%. Aí, resolvendo, a gente tem como resultado 93,75%. Ou seja, a paciente teve uma perda de 6,25 em relação ao peso usual na primeira consulta. Por que 6,25? A gente tem que levar em consideração que o peso usual dela é 100%. E como ela perdeu peso, agora ela está com 93,75, o que nos dá uma perda de 6,25%. Agora a gente vai resolver para a segunda consulta. É a mesma fórmula, só que agora o peso atual é 71 quilos. Aí resolvendo, a gente tem como resultado 88,75%. Ou seja, ela teve uma perda de 11,25% em relação ao peso usual. Porém, uma perda de 6,25% aconteceu no primeiro mês. Então, no segundo mês, a gente tem uma perda de 5%. Aí, resolvendo, a gente tem como resultado 88,75%. Ou seja, ela teve uma perda de 11,25% em relação ao peso usual. Porém, uma perda de 6,25% aconteceu no primeiro mês. Então, no segundo mês, a gente tem uma perda de 5%. Agora, para a terceira consulta, a gente tem como peso atual 69 quilos. E resolvendo, a gente tem como resposta 86,25%. Ou seja, ela teve uma perda de 13,75% no terceiro mês. Porém, nos 2 primeiros meses, ela já perdeu 11,25%. Então, ela teve uma perda de 2,5%. E resolvendo, a gente tem como resposta 86,25%. Ou seja, ela teve uma perda de 13,75% no terceiro mês. Porém, nos 2 primeiros meses, ela já perdeu 11,25%. Então, ela teve uma perda de 2,5%. Agora que a gente já calculou tudo, a gente tem nossa resposta, que na primeira consulta ela teve uma perda de peso de 6,25%, na segunda de 5% e na terceira de 2,5%. Ou seja, a maior perda de peso foi na primeira consulta. E foi essa a resolução do exercício. Obrigada!